A paz do Senhor, amados de meu Pai. Glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por mais um dia tão especial e importante na sua presença. É Ele que nos deu a vida, o fôlego da vida, a paz, a graça sobre nossas almas. Eu quero deixar uma palavra do dia para o seu coração. E essa palavra está no livro de Hebreus, baseadas em 2 capítulos. Capítulo 9 e capítulo 10 de Hebreus. E a palavra do dia, o tema é: o que o Senhor é para nós? Em Hebreus 9 e 10. O que Deus é para nós? No capítulo 9 e no capítulo 10 de Hebreus. O que Deus significa para nós nesses 2 capítulos da Bíblia. Alguns mistérios, algumas revelações poderosas, tremendas e maravilhosas de Deus para nossas vidas. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que Deus fez por nós, no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 12, é que nesse versículo, nesse capítulo 9 e no versículo 12, nós descobrimos que Jesus Cristo, ele é a redenção dos nossos pecados. O versículo diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eterna redenção. Alabaxéia, cotabaci, balarrachai. Lá na lei de Moisés, o sangue dos bodes, dos carneiros, eles só cobriam. Eles não pagavam a dívida do pecado. Eles não pagavam a culpa do pecado. Só cobria. Por que cobria, pastor? Porque a santidade de Deus mata qualquer pecador que se aproximar dele. Então o sangue espargido pelo sumo sacerdote, ele cobria o pecador para que a ira de Deus não o destruísse ou matasse. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, o seu sangue remidou, o sangue da redenção, o sangue de Jesus, ele não cobre o pecado, ele arranca o pecado. Ele purifica, liberta o homem de toda a sua imundícia. Então, o sangue dos animais que era espargido sobre o povo na lei não pagava a dívida do pecado, só cobria. Mas o sangue de Jesus derramado no Calvário, ele nos trouxe redenção. Redenção significa pagar a conta. Jesus nos comprou na cruz do Calvário. Ele pagou a dívida do pecado, que era impagável por ouro, prata e qualquer patrimônio dessa terra. A dívida do pecado era impagável. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, o seu sacrifício nos resgatou. O seu sangue não cobre o pecador, ele arranca o pecado do pecador. Aleluia, bendito seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, na cruz, o que o escritor de Hebreus está dizendo, que na cruz, Jesus nos comprou. Alabaxéia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Não fostes comprados da vossa vã maneira de viver, por ouro, prata ou coisas corruptíveis dessa terra. Fostes comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo no Calvário. Louvado seja
o sangue do Cordeiro, o sangue imaculado, o sangue de Jesus, que nos limpa, nos purifica, nos justifica diante do Pai. Então, Hebreus 9:12, ele está dizendo que a redenção dos nossos pecados, ela foi feita por Jesus no Calvário. Ou seja, ele nos comprou no Calvário. Aleluia. Por isso que ele tem prioridade em nós, exclusividade em nós. Glorificado seja Deus. Segunda coisa que eu aprendo em Hebreus capítulo 9:14, aquele que nos purifica de todos os nossos pecados. Jesus é aquele que nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. O versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Foi o que eu acabei de ler. Porque o versículo 13 diz que o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, os cobria para que a ira de Deus não viesse sobre eles. Quanto mais o sangue de Cristo Jesus, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Louvado seja Deus. Então eu aprendo que Hebreus 9:14, Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Isaías, no capítulo 1, ele diz que ainda que os nossos pecados sejam como escarlata, vermelhos como carmesim, através do sangue de Jesus, se tornarão brancos, alvos mais que a neve. Alvo mais que a neve. Branco mais que a neve. Bendito seja Deus. Então glorificado seja o Senhor, porque no Calvário, a redenção dos nossos pecados, fomos comprados. Hebreus 9:12. Hebreus 9:14 diz que aquele que nos purifica de todos os pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz para não pecarmos. A ordem é não pecar. Mas se pecarmos, temos um advogado no céu para com Deus, Jesus Cristo, que nos advoga diante do Pai e nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. Se tem algum pecado, algum erro, alguma falha, feche os seus olhos aí agora, arrependa, peça a Deus perdão, porque Provérbios 29:13 diz que aquele que confessa o seu erro, o seu pecado, e deixa, e larga, e abandona, alcança a misericórdia e o amor de Deus. Mas aquele que oculta nunca prosperará. Então se arrependa, meu irmão. O que eu aprendo mais? O que o Senhor é para nós em Hebreus capítulo 9:10. No versículo 15 de Hebreus 9, diz que ele é o nosso mediador. A Bíblia diz, e por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Queridos, se Jesus não morresse na cruz do Calvário, para fazer a ligação do homem com Deus, para reconciliar o homem com Deus, para mediar, fazer uma mediação entre o homem e Deus, nós não estaríamos salvos. Nós não tínhamos o direito de falar em línguas,
de ter o nome no livro da vida, de falar em mistério, de ter o Espírito Santo sobre nós. Mas glorificado seja Deus, que Ele é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Nós não estamos debaixo do primeiro testamento, estamos debaixo de um novo testamento. A graça, favor imerecido de Deus aos homens. Salvação pela graça, não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Então, glorificado seja o Cristo vivo, que é o nosso mediador, que intercede por nós junto ao Pai, que clama por nós junto ao Pai, que advoga por nós junto ao Pai, que suplica junto ao Pai pela minha vida, pela sua vida. Então, glorificado seja o Senhor, que é o nosso mediador. O nosso acesso ao Pai, ao céu, à glória, ao livro da vida, é por meio de Jesus Cristo. É o único que faz essa mediação. É o único que faz essa ligação. João 14, versículo 6, a Bíblia diz, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega ao Pai, ninguém chegará ao céu, ninguém chegará à glória se não passar pelo mediador da nova aliança, Jesus Cristo, o seu nome, o nome do nosso mediador. Alabaxéia, Belecaturi, Abalahassi, Alaxéia. Glória a Deus. Eu aprendo também em Hebreus 9, 24, que Jesus é o nosso substituto perante Deus. Ele é o nosso substituto perante Deus. Aleluia. Hebreus 9, 24 diz assim, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, Jesus Cristo, o nosso Jesus amado, o Cristo eterno, quando ele morreu, ele não entrou num santuário feito por mãos humanas. Ele não entrou naquele tabernáculo feito por mão de Moisés e do sacerdote. Ele não entrou numa sinagoga. Ele não entrou numa igreja. Quando Jesus morreu, ele entrou no santuário do santuário. Ele entrou no verdadeiro santuário, santuário eterno, santo, puro, glorioso, no céu, aonde está o trono eterno do Pai. Foi lá que ele entrou. E para que ele entrou no santuário eterno? Para comparecer por nós, por mim, por você, perante a face de Deus, perante o Deus da glória. Que coisa linda, querido, que coisa gloriosa. Ele não entrou no tabernáculo feito por Moisés. Ele não entrou em santuário feito por mãos humanas. Ele entrou no santuário eterno, no próprio céu, para comparecer perante a face de Deus por mim e por você. Então, eu aprendo aqui em Hebreus 9, 24, que o Senhor é o nosso substituto perante Deus. É por isso que Isaías 53, 6 diz que ele levou os nossos pecados sobre si. Ele carregou os nossos pecados para comparecer diante do Pai e nos justificar perante o Pai, para nos dar o direito da glória eterna. Aleluia! Eu me emociono e eu sinto a presença do amor de Deus, porque isso é só produto da mente de um Deus que ama, de um Deus de misericórdia, de um Deus de poder, de graça e de glória, para fazer uma história tão linda dessa. Então glorifica aquele que é o nosso mediador, o nosso redentor,
glorifica aquele que nos purifica de todos os nossos pecados. Seu nome é Jesus. Glorifiquemos aquele que é o nosso substituto perante Deus, que advoga, que intercede, que nos justifica perante o Pai, para continuarmos tendo o nome no livro da vida e morar com Deus. Eu aprendo também no livro de Hebreus 9:26 que o aniquilador dos nossos pecados, Alabaxéia, ele é o aniquilador dos nossos pecados. Versículo 26 de Hebreus 9 diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aleluia! Eu vou simplificar para você. Na cruz do Calvário, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ele nos comprou pelo seu precioso sangue derramado no Calvário. Ele nos purificou de todo pecado. Ele agora é nosso substituto perante o Pai. Louvado seja Deus. Ele é nosso mediador. E agora aqui está dizendo que pelo seu sacrifício que ofereceu de si mesmo, espontâneo, voluntário, e o seu próprio corpo, a sua vida, ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aleluia. Ou seja, na cruz o pecado foi vencido. Na cruz o pecado foi aniquilado. Shebalacatusi babaia. Bela baixeia. Canteribaçuia balá. Glorificado seja o meu Jesus, que na cruz aniquilou o pecado. Eu posso até pecar, mas eu não sou escravo do pecado. Eu posso até errar, mas eu não sou escravo do erro. Hoje eu sou escravo de Jesus Cristo, prisioneiro de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, liberto por Jesus Cristo. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conheci, glória a Deus. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Então na cruz, eu aprendo aqui em Hebreus 9:26, que Jesus aniquilou o pecado. Louvado seja. Hebreus 9:28, a Bíblia fala do Cordeiro que tira nossos pecados. E também aquele que aparecerá para a nossa salvação. Eu aprendo isso. Versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, eu aprendo nesse versículo 28, que na cruz, aleluia, o sacrifício de Jesus, quando ele se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos, então na cruz, o Cordeiro que tira os nossos pecados venceu. É por isso João 1:29, quando Jesus foi ter com João no Jordão para ser batizado, João olhou e o Espírito Santo lhe revelou, e João disse para os seus discípulos: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus pode te libertar dos pecados. Jesus pode arrancar o pecado da sua vida e te tornar uma nova mulher, um novo homem, um novo jovem, cheio da graça, do amor e do Espírito Santo. E também eu aprendo que nesse versículo, além do Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados, eu aprendo que o Cordeiro de Deus, ele, além de aniquilar o pecado lá na cruz, ele tem poder para tirar os nossos pecados. A Bíblia diz em Marcos capítulo 2, versículo 5, que quando aqueles 4 homens desceram paralítico na sala de Jesus, Jesus diz: perdoados são os teus pecados. E alguns murmuraram:
Jesus diz para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Balachecatura e barraceia. Jesus tem poder para perdoar pecados. Ele é o perdoador de pecados. E a Bíblia diz que, aprendo, ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Você que está esperando Jesus para a salvação, glorifica o nome dele, exalta o nome dele, dê glória ao nome dele, fala alguma coisa para ele. Nós o esperamos para a salvação. Ele aparecerá a segunda vez. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Quando Jesus começou a subir no Monte das Oliveiras, os discípulos ficaram espantados porque ele subia, indo para a glória do Pai. Apareceu 2 varões do lado do Senhor Jesus e disse para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que hoje o viste subir, do mesmo jeito que ele está subindo, ele vai voltar para arrebatar a amada igreja. Eu não consigo me conter, porque eu sinto a glória e o poder de Deus. Receba a presença de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Ele aparecerá a segunda vez. Fiquemos preparados, amado, porque ele aparecerá para os que o esperam para a salvação. E eu aprendo também aqui em Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 9. Quem se sacrificou em obediência? O maior exemplo de obediência, o maior exemplo de abnegação, abdicou a glória, é o Senhor Jesus. Ele é o mestre por excelência. Ele é o exemplo dos exemplos. Ele é eterno. Ele é o que não falha, o que não erra, o que não fracassa. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 9, ele diz: por isso, entrando no mundo, de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Está falando de Jesus. Hein? Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. É Jesus, irmão. Alebaxéia. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Louvado seja Deus. Irmãos, eu aprendo que quem se sacrificou em obediência, ele fez tudo para agradar ao Pai, para fazer a vontade do Pai, por amor à minha alma, à sua alma. É por isso que o Pai o exaltou sobremaneira, acima de todos e de tudo, e colocou um trono ao lado do Pai. Balacheia, recanturi balai. O Pai colocou um trono ao lado para ele. E o Pai diz: todo joelho um dia e toda língua vai ter que confessar que ele é Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aprendo também em Hebreus 10:10 que ele é a nossa santificação. Hebreus 10:10 diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, pela oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Pelos sacrifícios de Jesus somos santificados. Pela oferta de Jesus no Calvário somos santificados. Bendito seja o nome do Senhor. Belacheia, balacanturi bastai.
Jesus disse para os discípulos: vós já estáis santificados pela palavra que nos tem falado. Então, pela oferta de Jesus de si mesmo, no Calvário, nós somos santificados. Aleluia. Glória a Deus. Aprendo mais ainda Hebreus 10, 12, que ele se assentou à destra do Pai. Mas este, havendo oferecido para si um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Aleluia! Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. Jesus ressuscitou o terceiro dia, ficou uns 40 dias nessa terra, animando os discípulos, dando esperança, certeza, e depois foi para junto ao Pai da glória, ao Pai eterno, e hoje ele está à destra, sentado à direita do Pai, comandando o céu, comandando a terra, comandando o inferno, comandando a sua vida e comandando todas as coisas, recebendo glória, louvores, adorações, eternamente. Ele oferecendo-se, aleluia, um único sacrifício pelos nossos pecados, está sentado à destra de Deus, advogando as nossas causas, intercedendo por nós, nos justificando perante o Pai, falando de nós para o Pai. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Bachecaturi bacila bachuri canta. Ebasari mi canda resi clama handeri basuri mi calabas. Eu não aguento a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Outra coisa que eu aprendo, Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 13. Ele é o vencedor eterno. Vencedor eterno. Versículo 12 e 13 de Hebreus 10. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos nossos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Ele é um vencedor eterno. Glorificado ao vencedor eterno, Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado. E ele vai vencer eternamente. E quem está com ele do seu lado será vencedores eterno. É por isso que Romanos 8,37 diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. E para encerrar, amado, a Bíblia diz em Hebreus 10, 21, que ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Aleluia! Glória a Deus! E tem um grande sacerdote sobre a casa de Deus, eterno. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteireza de certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a palavra do dia. Que o Espírito Santo encha a sua alma, o seu coração, a sua mente, como está enchendo a minha agora. O que o Senhor é para nós em Hebreus capítulo 9 e 10. O Senhor é a nossa redenção. É aquele que nos purifica de todos os nossos pecados. É nosso mediador, nosso substituto perante Deus, o aniquilador dos nossos pecados, o cordeiro que tira os nossos pecados, aquele que aparecerá para a nossa salvação, aquele que sacrificou em obediência. Oh, glória, é a nossa santificação. É aquele que se assentou à destra de Deus e continua lá. É o vencedor eterno. É o sumo sacerdote eterno que oferecerá sacrifícios eternos perante o Pai da glória. Aleluia.
Deus te abençoe. Seja cheio do Espírito Santo e que Deus abra a sua mente para as revelações da sua palavra. Deus te abençoe. Abraço.